Imagine o cenário, um casal partindo em lua de mel para a África do Sul, acreditando que esta viagem seria o início de uma vida repleta de felicidade. Mas o que deveria ser um sonho, rapidamente se transformou num pesadelo inimaginável. Em uma noite sombria, o destino de Annie Hindodia estava prestes a ser selado. Se você ainda não me conhece, sou Sandra Amiro, sou fascinada em investigações e casos criminais, sempre interessada nos detalhes que podem revelar o que realmente aconteceu. Ao longo do tempo, fui me aprofundando nesse universo, aprendendo a olhar cada caso com um olhar atento aos pequenos detalhes. É com este olhar que trago para você a história, o caso de Annie Hindodia. Se inscreva, deixe seu like e já ajuda muito a este canal que está começando neste momento. Vamos para o caso de Annie Hindodia. Annie Hindodia nasceu no dia 2 de setembro de 1982 em Gotemburgo, na Suécia. Filha de imigrantes indianos, ela cresceu em um ambiente de amor e cultura. Annie era uma jovem brilhante, focada nos estudos e no seu futuro. Ela tinha um espírito aventureiro, amava viajar e acreditava na ideia de um grande amor. Apesar das raízes indianas que sempre marcaram sua vida, Annie absorvia as influências da cultura da Suécia com naturalidade, equilibrando ambas as identidades. Seus amigos a viam como uma pessoa carinhosa, extrovertida e cheia de vida. Uma jovem com grandes sonhos e com uma enorme vontade de conquistar o mundo. Annie teve uma relação muito próxima à família, especialmente com seu pai Suresh, que sempre apoiou em seus projetos e sonhos. Seu pai era um homem trabalhador e bem-sucedido, com uma visão empreendedora que influenciou Anna a também se esforçar e alcançar altos padrões. Sua mãe Priti era uma presença amorosa e firme na vida da filha, dedicando-se ao cuidado da casa e na criação moral de seus filhos. Annie cresceu dentro desse lar e nunca deu trabalho para seus pais, sendo quase um exemplo para os seus amigos e familiares devido a seu esforço e dedicação. Além de sempre querer agradar quem estivesse por perto. Em 2009, quando Annie tinha 27 anos, ela conheceu Shin Devani, um empresário britânico de 30 anos. Shin era tudo o que Annie procurava, bem-sucedido e charmoso e com uma vida estabilizada. Eles se conheceram através de uma amiga comum e rapidamente a atração se transformou em um relacionamento intenso, cheio de paixão. Shin também era de uma família indiana, então tudo parecia estar perfeito. Para Annie, parecia que o Shin era o homem dos seus sonhos. Ele a cortejou de uma forma muito romântica e rapidamente a ideia de um casamento parecia ser a próxima etapa natural da vida. Eles estavam próximos a construir uma vida juntos. Em novembro daquele ano, o casal decidiu se casar com um matrimônio e uma viagem para o sul da África. O cenário estava perfeito. Uma noite luxuosa, marcada por passeios tranquilos, jantares sofisticados e o começo de um futuro cheio de felicidade. Mas mal sabia ela que este seria o início de um final irreversível. Chegaram à cidade do Cabo, na África. Eles estavam empolgados, explorando os mercados, conhecendo tudo ao redor e planejando uma noite inesquecível. Tudo parecia perfeito. Até a noite fatídica. Eles contrataram um motorista local, o Zola Tonga, para levar em alguns locais específicos. Mas naquele momento, uma sequência de eventos inimagináveis começaram a acontecer. O carro foi interceptado por homens armados que obrigaram o motorista a parar. Os assaltantes violentos e frios forçaram Shin a sair do veículo. Mas o que aconteceu em seguida foi perturbador. Shin foi liberado, mas Annie foi levada pelos sequestradores. A versão de Shin de que ele havia sido liberado e abandonado na estrada pelos sequestradores começou a não convencer as pessoas. Ele estava muito calmo, quase indiferente para alguém que acabara de ser sequestrado. Sua tranquilidade gerou desconfiança. Algo estava errado ali, muito errado. No dia seguinte, 14 de novembro, o corpo de Annie foi encontrado abandonado em uma área isolada da cidade, com um tiro fatal na cabeça. Ela estava morta. E tudo que sobrava eram perguntas sem respostas.
O mistério de sua morte começou a ganhar contornos cada vez mais complexos. A polícia sul-africana rapidamente prendeu o motorista Zola, que confessou que parecia ser um plano orquestrado por Shin. Segundo Togo, Shin teria pago uma quantia significativa a ele e a outros 2 homens para sequestrar e matar a Anne. As evidências começaram a se acumular. A polícia encontrou gravações telefônicas, mensagens de textos e outras provas que indicavam que o assassinato de Anne não foi somente um simples ato de violência aleatória, mas sim parte de um plano meticulosamente orquestrado. Com a morte de Anne, a figura de Shin começou a ser colocada no centro das suspeitas. As primeiras investigações apontaram que Shin poderia ter sido o mentor do assassinato. Apesar de todas as evidências, Shin insistia em sua inocência e alegava que ele próprio era uma vítima. Sua versão do sequestro e do assassinato foi contestada. Ele foi acusado de ser o mandante do crime. No entanto, seu comportamento durante o processo judicial foi estranho. Ele demonstrou uma calma excessiva, o que fez muitos questionarem se ele realmente estava traumatizado pela morte de sua esposa ou se ele estava escondendo a verdade. A mídia internacional cobriu o caso com uma intensidade rara. As revelações de que Shin poderia ter manipulado a morte de sua esposa usando a ajuda de criminosos locais tornaram o caso ainda mais chocante. Shin foi acusado formalmente de ser mandante do assassinato. O tribunal se encheu de drama, com as evidências que se acumulando contra ele, mas a defesa tentou de todas as formas provar sua inocência. O caso foi desgastante tanto para a família de Anne quanto para o público, que se dividia entre a dúvida e a indignação. As alegações de que ele estava sendo vítima de uma conspiração e de que a polícia sul-africana havia fabricado as provas tornaram o caso ainda mais complicado. A defesa alegou que Shin sofria de problemas mentais, inclusive o julgamento foi adiado várias vezes por Shin precisar fazer cirurgia na cabeça para retirada de tumores. Em 2014, após anos de batalha judicial, Shin foi extraditado para a África do Sul para enfrentar julgamento. Mas em uma reviravolta dramática, ele foi absolvido de todas as acusações de homicídio devido à falta de provas definitivas. A decisão foi um choque para todos, mas a verdade ainda parecia distante. A morte de Anne deixou um vazio eterno na vida de sua família e amigos. A jovem que tinha tudo pela frente foi arrancada de forma cruel e sem sentido. O caso, com sua complexidade, seus mistérios e reviravoltas, continuava a ser um dos mais enigmáticos da história recente. Para a família de Anne, a dor da perda jamais será apagada. A luta por justiça permanece. O nome de Anne será lembrado não somente pela sua tragédia, mas pela sua vida interrompida por um amor que se revelou por uma ilusão. Bem, amigos, chegamos ao final deste caso. Se você ficou até aqui, te convido a se inscrever e é importante deixar seu like, pois este é o primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Seu like vai ajudar bastante. Deixe aqui no comentário se você já conhecia esse caso e deixe aqui abaixo o próximo caso que você quer assistir aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até breve.